A quietude é morada da palavra. Para citar um exemplo, sem necessidade de delongar sobre ele, pense comigo. João 8, uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério e levada a Jesus. A lei de Moisés, proveniente da boca do próprio Deus, dizia que ela tinha de ser apedrejada. Não é assim? Então o Senhor estava agora num aperto tremendo, porque eles pegaram a mulher no flagrante adultério, levaram ao Senhor e a lei diz isso. Agora, o que o Senhor vai fazer? É? A lei é santa ou não é santa? A lei é um oráculo de Deus ou não é um oráculo de Deus? Você vai obedecer ou você não vai obedecer? Então você lembra o que o Senhor faz? É dito que ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. Nós não sabemos o que ele escreveu. Mas você se lembra daquele dedo no livro de Daniel? Lembra? Escritura na parede durante o reinado de Belsazar? Lembra uma das coisas, uma das palavras que aquele dedo escreveu? Se lembra? Pesado fostes na balança e achado em falta. Pesado fostes na balança e achado em falta. Senhores, essa pesado fostes na balança e foi observado falta, significa o seguinte, que a gente não deve julgar. A mulher foi pega em adultério e nas leis ela devia de ser apedrejada. Mas quem é que pode apedrejar? Só Deus, não o ser humano. Então a gente não tem que julgar os outros. Quem é filho de Deus não julga. Não julga. Porque vê que as questões não devem ser tratadas no plano horizontal. Elas devem ser vistas no plano vertical. Ou seja, vida espiritual. Agora, com relação à questão no plano horizontal, o Espírito Santo que vai dizer. Olha, quando Jesus Cristo foi condenado por 6 vezes, Jesus Cristo ficou quietinho. Por quê? Porque o Espírito Santo falou. Não tem que falar nada. Agora, quando o homem quer se defender, ou quer atacar, julgar, sem a orientação do Espírito Santo, esse homem, ele é ímpio ou religioso, ou não tem maturidade espiritual para ver como ele devia agir, porque ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nosso Senhor escrevia na areia com o dedo: quietude, silêncio do coração. Então ele se levanta, o mestre dos mestres, e diz o quê? Quem não tem pecado, não execute. Não é que ela não pecou. Não é que ela não devesse, então, pela lei de Deus, ser apedrejada. A questão é quem vai apedrejar. Exatamente. Onde há santidade para isso? Onde há integridade e pureza de coração capaz de julgá-la? Então você lembra que eles foram se retirando, né? E é muito interessante o texto que diz que os velhos saíram primeiro. Porque quanto mais tempo se vive, mais culpa na consciência se tem. Então os velhos se retiraram primeiro, depois os mais novos, e no final todos. Então ele olha para aquela mulher. Sabe, meus irmãos, há uma incapacidade total em qualquer ser humano, seja ele cristão ou não cristão, de representar Jesus. Vamos pensar num filme, numa escultura, num retrato, numa imagem. Ninguém, pelo fato de nós todos sermos por natureza pecadores, podemos representar alguém que é absolutamente santo. Seus olhares, seus gestos, o tom da sua voz. Nesses filmes aí, Jesus de Nazaré, como tem tantos, que tristeza. É uma incapacidade de representar o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, não é? Então é dito no relato que ele então olha para aquela mulher. Que olhar será que foi esse? Que tipo de olhar? E ele diz assim: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Por que ele diz nem eu te condeno? Porque toda a condenação estava sobre ela. Ela não era inocente. Entenderam? Não tem nada que julgar o outro, né? Se a justiça julga o outro pelo assassinato, está julgando a justiça. Nós não temos que fazer esse juízo.
Nós, filhos de Deus, nós temos que entender que Deus vai fazer o juízo. E que outra coisa, que esse juízo, de certa forma, já foi perdoado por Deus quando veio Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio tirar o pecado do mundo, ele tirou para aqueles que viverem em Cristo. Então, as pessoas que não vivem em Cristo, elas ficam acusando os outros. Não, porque eu não sei o quê, o outro. Então, elas são egocêntricas, são acusadoras dos outros, porque elas não têm o Espírito Santo, não têm uma vida espiritual. Elas vivem num plano horizontal com as coisas do mundo. Quem está no plano vertical vê a coisa de uma outra forma. Por isso que nós temos a vida natural e a vida sobrenatural, a vida do homem e a vida do espírito. O homem nasce, o espírito mortificado, se ele não nasce de novo no espírito de Jesus Cristo, espiritual, ele não tem Espírito Santo, ele não tem vida espiritual. E tudo que ele faz de esforço é em glória, porque não agrada a Deus, porque não é conduzido por Deus. Toda a condenação que estava sobre ela seria assumida por ele. Nem eu te condeno, tá? Cristo, essa mulher que foi prostituta, que foi pega em adultério, Cristo, naquela cruz, tirou o pecado dela. E todo mundo, o assassino, o estuprador, todo mundo, desde que tenha uma vida espiritual, tenha um novo nascimento. Desde que. Não peques mais. O que, que Então, acontece? Quem nasce de novo, quem tem o Espírito vivificado, tem a morada do Espírito Santo. E esse adverte. Veja o caso de Paulo. Paulo matou muitos cristãos. Muitos. Ainda com um ar de judiar. Vai ver depois o quanto ele sofreu. Quando ele teve a consciência do que ele fez. Mas como que ele teve a consciência? Por causa de Cristo. quietude, silêncio do coração é morar. Escreveu metade da Bíblia no Segundo Testamento. Paulo, discípulo. Nada da palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós nos precipitamos com palavras? Pense no seu relacionamento conjugal. Quantas vezes? Quantas vezes ferimos? Porque as palavras não foram provenientes de quietude. Pelo contrário, de corações inquietos, preocupados, ansiosos, cheios de medo, de insegurança. Não é? Alguém escreveu assim, escute, e veja o quanto isso é verdadeiro para nós. Muitas vezes, as palavras que falamos nos deixam com a sensação de derrota interior. Chegam a criar a sensação de entorpecimento e o sentimento de estarmos atolados em um terreno pantanoso. É tão interessante que parece que quando uma pessoa entra nesse processo de falar meio que descontroladamente, não proveniente de um silêncio interior, mais ela fala. Ela percebe, um cristão, experiência especial, ele percebe que ele está atropelando, indo à frente do que Deus deseja que ele fale. E ele ainda fala mais, porque aí ele quer justificar o que ele já falou errado. Né? E ele fala, e ele fala, e ele fala. Então, o sentimento de estarmos atolados em um terreno pantanoso. Muitas vezes as palavras nos deixam com uma ligeira depressão, ou em um nevoeiro que obscurece a janela da nossa mente. Em suma, escute essa frase. É a quietude, o silêncio do coração, que nos mantém peregrinos. Aí, esse irmão que escreveu isso vai explicar assim. Por que a quietude nos mantém peregrinos? Com frequência, chegamos em casa, voltando de um período de conversação, com o sentimento de que nos tiraram algo precioso, ou que pisotearam solo sagrado. O silêncio interior guarda o fogo interior. Nosso primeiro dever é cuidar do fogo interior.
para que quando for realmente necessário, ele forneça luz